porque a gente vai tentar imaginar um São Paulo escalado, o que não deu muito certo no pré do jogo do Internacional, porque a gente, de novo, a gente reforçou aqui muitas vezes que a gente não tinha amostragem, né? Tinha só as explicações do Roger naquela conversa. Por isso a gente imaginava um cenário que se provou bastante diferente em termos de time inicial para o jogo contra o Inter, né? A gente viu aquela coisa meio doida do Marcos Antônio fechando pelo lado, marcando o lateral, o Pablo Maia entrando no time titular, um ponta só, que era o que ele tinha falado, né? Que você até trouxe aqui esse conteúdo da conversa, Fê. Mas pouca gente imaginava um Marcos Antônio meio aberto, assim, tirando o que era bom da característica do São Paulo nesse início de temporada. Só que na coletiva ele fala que viu uma melhora a partir da entrada do Ferreirinha. Então a gente pega, por exemplo, tem a informação do Globo Esporte aqui, com a matéria aberta, falando que o Roger, claro, deve insistir com o esquema de pontas e pode também dar uma chance ao Ferreirinha. Eu fico um pouco ressabiado agora de tentar imaginar qual que vai ser o time, mas temos a volta do Bobadilha, por exemplo. Acho que isso é um ponto importante. O próprio Globo Esporte aqui, ele coloca uma escalação, vou até colocar na tela aqui, o que o Globo Esporte está fazendo, mas que tem o Rafael, deixa eu até espelhar a minha página do nosso campinho virtual aqui no portal do Arquibancada Tricolor, que você pode também fazer a sua escalação. Mas ele coloca um São Paulo que está escalado dessa maneira aqui. O Alan Franco ainda, o Alan Franco voltando? Não, Rafael Tolói, que está aqui como possível zagueiro no time titular ainda, né? O Alan Franco ainda não está 100%. Sabino, o Enzo Dias voltando, Bobadilha com Marcos Antônio e Danielzinho no meio, e Ferreirinha, Arthur e Caleri, com a possibilidade do Luciano começar no banco de reservas. Só que é difícil da gente tentar imaginar, porque foi uma coisa muito diferente. A gente até fez o mesmo exercício aqui antes do jogo do Internacional, Fê, e foi muito diferente, de novo, porque a gente não tinha amostragem. Agora, a gente tem um pouco mais de conteúdo, que é a escalação contra o Inter, a mudança de postura que ele viu, e eu não vi tanto no segundo tempo contra o Inter. Não acho que o São Paulo teve uma grande evolução assim, até porque o Internacional se acovardou, essa é a grande verdade, entregou a bola para o São Paulo e chamou o São Paulo para o jogo, até por isso o São Paulo conseguiu ter muito mais posse de bola, mas ele viu uma coisa boa com a entrada do Ferreirinha. Então, entendo os nossos colegas de GE colocarem uma escalação assim, mas eu não coloco minha mão no fogo de que vai ser isso, Fê. O que você imagina em termos de escalação do São Paulo para o jogo de hoje? Ele falou muito bem, né, Bani, sobre a entrada do Ferreira, sobre a possibilidade de jogar com 2 pontas no jogo a partir do jogo contra o Internacional. Eu não duvido que seja essa a escalação, mas gosto também da dúvida, gosto de ter essa dúvida de como será escalado o time do São Paulo. Eu não consigo imaginar, apesar de que numa formação com pontas, para mim, o Luciano precisa ser o reserva, eu não consigo imaginar ele bancando o Luciano nesse momento. Eu acho que ele vai continuar jogando com o Luciano como meio atacante. E aí, com a questão do Luciano jogando como meio atacante, você tendo Arthur, Ferreirinha e Caleri, que são caras que não vão marcar tanto por característica. Eu acho um time meio um pouco de tiro no pé. Acho que tem um tiro no pé grande se você entra com o Luciano, com 4 homens de frente, porque você vai ficar exposto num time que tem qualidade, que é o time do Cruzeiro, que joga uma transição muito rápida, é muito veloz nos contra-ataques. A gente viu em 2023 como foi. Se ele quer jogar com pontas, eu entraria exatamente assim. Se ele pensa que vai jogar com 2 pontas, eu entraria exatamente assim. Acho que o Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio conseguem preencher o meio, conseguem ajudar na marcação, você consegue descer o Arthur, o Ferreirinha para marcar a subida de lateral, você fica com um time compacto no meio. Eu jogaria assim, caso ele pense de fato em jogar com 2 pontas. Se ele não pensa em jogar com 2 pontas, para mim, a história do único ponta, do ponta único, para mim não deu certo. O Arthur, no primeiro tempo, foi bem, só que no lado esquerdo do São Paulo tinha um buraco enorme, o Marcos Antônio carregando pelo meio, o Wendel muitas vezes não subia, então sobrava um espaço ali, ficava um espaço na construção das jogadas.
Então, para mim, tem que ser página virada. Ou São Paulo entra assim, para mim, ou São Paulo entra com essa formação, podendo até ter o Cauli na posição de alguém desses meias, se quiser um meia que pise mais na área, enfim, pode ter um Cauli entre esses 3 meias, mas ou entraria com essa formação, ou voltaria para o 4-3-1-2 com o Cauli, e aí ou o próprio Luciano, enfim, que seja, e aí no ataque você consegue jogar com o Arthur, que é um cara mais de velocidade, parecido com o que o Crespo fez em alguns momentos em 25 com o Ferreirinha, que foi bem. Em alguns momentos o Ferreirinha jogando como esse segundo atacante, ele desempenhou um bom futebol. Mas eu não colocaria numa formação de pontas o Arthur como ponta única com o Marcos Antônio espetado. Acho que a gente perdeu do Marcos Antônio e perdeu o poderio ofensivo com ele jogando nessa formação, Bani. É isso, para mim, eu vou bem na sua linha, Fê. Para mim, se vai jogar com pontos, quer jogar com pontos, então faz direito, não vai pela metade. Exatamente. Né? Claro, tudo bem, tem ideias, em alguns outros times pode se encaixar a ideia do ponta único, meia fechando. Cara, acho que isso não é a característica dos jogadores do São Paulo, e é o que a gente vem falando ao longo da nossa programação, cara. O São Paulo perdeu seu principal jogador. O principal jogador do São Paulo, Marcos Antônio, passou a virar um jogador comum por conta do esquema, porque não é a característica dele. Então vai jogar com pontas, vai até o final, coloca 2 pontas mesmo, que seja o Ferreirinha, abre espaço para testar algum moleque da base, que seja o TT, coloca o Luca quando tiver também, quando ele, nos momentos em que tiver à disposição, sabe? Vai até o final, porque é melhor ter esse trio de meio campo, que foi a principal característica do São Paulo nesse início de temporada, com os 3 entrosados, funcionando muito bem, até o Bobadilha, que teve muitos momentos de instabilidade no São Paulo, teve um bom início de temporada, eu achei. Então, cara, acho que o meio tá encaixadinho. É mais ou menos nesse desenho, né? É mais ou menos o desenho de formação com 4 defensores e 3 atacantes, que começou a dominar no futebol europeu e mais ou menos matou o conceito de meio armador, né? Foi mais ou menos por ali, a partir da época do Guardiola. Até tanto que o time do Guardiola tinha Busquets, Xavi, Iniesta. Claro que, só fazendo a comparação do desenho, não tinha um meia mesmo. Então, eu acho que é melhor para tentar encaixar a ideia que o Roger quer do que fazer aquilo de colocar o Marcos Antônio abrindo pelo lado e tirando completamente a capacidade criativa dele. Aí, quem sabe, pode surgir alguma coisa. Diga. E aí, perdão te cortar, mas... Não, digo. E aí, nessa situação, entendo o carinho do Luciano, de muita gente, mas nessa situação não tem como ele jogar. Não tem como ele ser titular do São Paulo. Ele atrapalha o time do São Paulo quando isso acontece. O São Paulo jogando com pontas e o Luciano de 10, ou o Luciano, enfim, aquele falso 10 que ele faz, né? Eu acho que não tem condição dele entrar em campo. Ele pode ser um 12º jogador, o São Paulo tá perdendo o jogo, ele tira um ponta, coloca 2 atacantes e tenta ir para cima, enfim. Ele pode ser um cara para sair do banco, mas com pontas ele não consegue ser titular. A não ser que o Roger entenda que ele consiga jogar espetado, sendo como um ponta, que para mim não tem velocidade para tal, ou que ele consiga jogar como um camisa 9. E também, para mim, não tem condição. Ele não consegue ser o pivô que o Caleri é, ele sai muito da área, enfim. Nessa formação, eu acho que quem roda é o Luciano. Ele acaba perdendo espaço porque não tem a posição dele nesse desenho. E aí entra a questão, né? O Roger tá pressionado, o Roger tá precisando dar uma resposta. Ele vai ter peito para bancar o camisa 10 do São Paulo? Não sei. Isso é algo que tem que entrar no balanço. Nessa formação aí, o Cauli entra, na minha opinião, também como um reserva imediato aí. Porque é um cara que é historicamente 10, né? De ofício 10, mas já jogou de 8, faz o 8,5, como eu costumo dizer, muito bem. Pisa na área, marca bem. Acho que pode ser um cara importante também. Vamos ver qual será a escalação do professor Roger Machado. Tem até um superchat aqui do Felipe Morandini, mandou sua participação. Diz o seguinte: Roger destruiu o meio-campo do São Paulo com esse jogo dele. Fora a insistência dele com Tolói e Ferreirinha, é a mensagem da nossa audiência. Continuem participando, a gente gosta demais da participação de vocês. Mas é claro, isso aqui é um exercício de imaginação também. Contra o Inter não foi nada parecido com o que a gente estava pensando.
E agora vamos ver se vai existir de fato a insistência no jogo com pontas e se dessa vez ele vai com 2 pontos e não com 1,5, por assim dizer. Mas se for com 2 pontas, essa acho que é a escalação que mais me agrada também. E de fato, como o Fê disse, e é uma formação que não encaixa o Luciano. E aí vai ter que ser a convicção do Roger de precisando melhorar o desempenho, precisando buscar resultados positivos, comprar uma briga com um jogador que a gente sabe que tem uma personalidade forte, para dizer o mínimo, que tem o carinho do torcedor, que outras vezes já foi para o banco de reservas também. Então é uma questão ali da gestão do elenco que o Roger vai ter que fazer, que é a responsabilidade de um treinador de um clube como São Paulo. Vai ter que lidar com esse tipo de situação, que é implementar suas ideias e não encaixa um jogador nelas. Então, não dá para ter as duas coisas, não dá para ter o melhor dos dois mundos. Precisa tomar uma atitude. Mas a gente vai descobrir isso ali por volta das 5h30, quando sair a escalação do São Paulo, de fato. E aí a gente vai conseguir colocar em campo as peças que o Roger escalar como titular. Enfim, 6h30, a bola rola, São Paulo e Cruzeiro. São Paulo tentando buscar essa vitória depois de 3 jogos consecutivos sem vencer, derrotas para o Atlético Mineiro, para o Palmeiras e o empate com o Internacional no meio da semana, e você vai acompanhar tudo com a cobertura do Arquibancada Tricolor.